Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e esse vídeo será sobre os mistérios gloriosos do Rosário, né? O último terço, o terceiro terço do Rosário, né? Digamos, que fecha, que finaliza a grande saga do Evangelho, que é a vida de Cristo, não é? E o primeiro de todos o primeiro dos mistérios gloriosos é a ressurreição, né? Como vocês sabem, quer dizer, o último mistério doloroso é a morte de Jesus na cruz, não é? E o primeiro mistério glorioso é a ressurreição. Então tem uma coisa muito interessante aqui, né? Que é exatamente esse espaço temporal, do ponto de vista puramente humano, né, entre a morte e a ressurreição, né? Quer dizer, entre um mistério e outro, muitas coisas misteriosas acontecem, né? O credo nos conta, nos diz, né? Eu não sei se baseado em que passagem do Evangelho, que Jesus desce aos infernos. Não é? Não vamos esquecer, e hoje em dia a gente reza no credo dessa mansão dos mortos. Não é? No passado, como é que é em latim? Agora não me lembro como é que é em latim, mas a tradução em latim está mais próxima da ideia de inferno. É, o, a gente não pode esquecer que ah, o, vamos dizer assim, o fundamento místico, né, da, de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, da sua morte na cruz, como o cordeiro imolado, né, se dá em função dos nossos pecados, mas aí dos pecados não de um grupo, de uma tribo, de um período, mas de toda a humanidade, né? E aí, se de certo modo ele absorve todos esses pecados em si, aí duas coisas me ocorrem. Uma me ocorreu agora, que é quase uma coisa de gravidade, né? Então ele desce aos infernos. Mas também essa descida aos infernos pode ter interpretações variadas. Eu não sei. Eu me lembro que de padres dizendo que Jesus descia, por isso a ideia de mansão dos mortos, ao limbo onde estavam aquelas almas puras, mas que não podiam ascender aos céus porque os céus estavam fechados, né? Mas também a gente pode dizer que Jesus desce literalmente aos infernos para libertar as almas que estão lá, na medida em que ela diz, olha, eu resgatei todo mundo aqui, eu paguei por eles, essas almas agora são minhas. Eu morri, eu me entreguei em imolação em nome deles. Né? Então agora, dê-me Oscar. E lá se foi. Quer dizer, então essa interpretação, eu convido vocês a procurarem intérpretes melhores a respeito dessa descida aos infernos, né? Ou a mansão dos mortos. A mansão dos mortos é um nome tanto quanto cinematográfico, não é? Mas, enfim, é algo que se passa nesse intervalo. Esse intervalo é muito rico, né? Porque Jesus também disse a São Dimas, que, se não me engano, é o nome que a gente dá ao ladrão, ao bom ladrão, que ainda hoje estarás no céu comigo. Então Jesus também vai aos céus. Quer dizer, é como se ele descesse e subisse, né? E, digamos, festejasse, né? E depois ressuscitasse. Então tem um movimento muito interessante, né? Ele desce
E é um movimento muito parecido com todo o movimento, depois a gente pode falar disso numa, num comentário mais geral sobre o Rosário, que há toda um movimento de subidas e descidas nos mistérios, né? Mas então, nesse caso específico, entre um e outro, Jesus desce, sobe e depois ressuscita, volta à nossa meio, como nós estivéssemos entre um mundo e outro. E aí eu lembro de uma passagem que agora não gravo muito bem, que eu não tenho muito bem gravada. São dois momentos que uma vez eu juntei num poema, né, em que deixa muito bem marcado essa mediana que é esse mundo entre o céu e os infernos, que é este mundo, né? Como é que é? Cemitério de estrangeiros ou fábrica de anjos. Eu vou pegar dois versos distintos da Bíblia, agora não me lembro se dos evangelhos especificamente, ou eu acho que é dos evangelhos, e construo um poema que eu acho muito bonito, né? Que aqui pode ser tanto um cemitério de estrangeiros, né? Que é uma referência ao que se vai quando Judas tenta devolver ao templo as moedas que recebe, né, as 30 moedas de prata, se não me engano, e os sacerdotes recusam, não queremos saber, esse dinheiro está tocado de sangue, não pode mais voltar para o templo. Aí ele joga as moedas e vai embora se suicidar. Essas moedas, diz a tradição, são recolhidas e com elas se compra um terreno onde será construído um cemitério para estrangeiros. Quer dizer, que é um cemitério que não é terra santa, né? É um cemitério onde são enterrados todo gentio, né? E gentio sem pátria, né? E é um pouco uma metáfora de nossa passagem por aqui. Mas também tem uma outra passagem que eu acho que é uma passagem de uma pregação de Jesus. Enfim, que remete a essa ideia de aqui ser uma fábrica de anjos, né? Então, é uma escolha um pouco nossa, né? Se nós vamos viver aqui num eterno desterro ou se vamos viver aqui como nos construindo para um destino angelical, é uma decisão nossa, eu acho, sabe? Isso aí já é uma impressão minha pessoal, né? E aí, eu, cartesiano, não posso deixar de lembrar justamente do momento entre o final da primeira meditação, onde Descartes entra no absoluto solipsismo, né? Onde ele diz, não, se tudo é falso, se mesmo quando eu estou na dúvida, as duas alternativas que se apresentam como verossimilhantes, se, na verdade, as duas são falsas, não me resta senão eu me recolher num absoluto solipsismo, né, que é uma representação da morte, é um não pensar em nada, é um se recolher ao silêncio, né, e a escuridão, é uma morte simbólica, de certo modo, e ver o que acontece. E o que acontece é a segunda meditação, a meditação seguinte, onde emerge quem? O cogito. Penso, logo sou. Né? Mas não é disso que estamos falando, já falamos disso em outra playlist, mas é muito interessante essa analogia, não esquecendo que, gostem ou não, os racionalistas mais radicais, Descartes é sim um cristão, um católico, perdão, cristão é outro papo, um católico de fato, né? E aí temos também outro mistério que eu acho belíssimo, porque enquanto que a alma de Jesus, né, porque Jesus é um homem e o homem morreu, o homem tem uma alma, essa alma desce aos infernos, sobe aos céus e depois se reencontrará com o seu corpo. Tudo isso é a natureza humana de Jesus, a natureza humana perfeita, o homem perfeito, que é Jesus, cumpre
essa trajetória entre um mistério e outro. Ele desce aos infernos, ele sobe aos céus e ressuscita. E onde está a natureza divina de Jesus? O amor de Deus, Pai, pela humanidade é tamanho, que a natureza divina de Jesus, ela está tanto no corpo morto quanto na alma, nesse périplo da alma. Então vejam o amor profundo de Deus Pai pelos homens. Deus Pai, a natureza divina, consente em permanecer 3 dias num corpo morto, experimentando a morte do corpo e aguardando pacientemente, e eu diria como o pai do filho pródigo, aguardando pacientemente que seu filho retorne na ressurreição. Isso é de uma beleza tão espetacular que eu, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Isso me comovia às vezes, e às vezes me comove quando eu rezo o terço. Sabe? Porque isso é tão lindo. E aí há esse momento espetacular que é a ressurreição, que é a promessa que Deus nos faz. Todos nós que assumirmos, todos nós que vivamos este mundo como uma fábrica de anjos, ressuscitaremos de corpo e alma. Esse mistério pode ser explorado mais adiante, eu não quero entrar nisso porque eu não quero ir muito além da singela meditação de um mero fiel. Eu não quero entrar em demandas, questões profundamente teológicas, entendeu? Mas é muito bonito pensar isso e lembrar isso. Jesus ressuscita cumprindo uma promessa que ele faz a nós todos. Ressuscitarás igualmente e praticarás maravilhas maiores do que eu mesmo pratiquei. Vós, que vives aqui já desde já o meu reino, que é qual? É o reino do amor incondicional pelo outro. E só isso, pô. Mas a gente fica comprando Bitcoin, a gente fica pensando no que vai fazer da vida, no que vai comprar, não sei o quê, e o vizinho, e a mulher do não sei o quê. Aí, meu amigo, isso aqui acaba sendo um cemitério de estrangeiros, né? Onde a gente nunca consegue plenamente nada e morre de uma maneira ou de outra, infeliz ou incompleto, né? Esse é o primeiro mistério, glorioso, e nada mais glorioso que a ressurreição, né? O segundo mistério, igualmente belíssimo, é o que a tradição chama de a ascensão de Jesus. Porque Jesus ressuscita, ele passa um período neste mundo, aparecendo e sumindo e aparecendo, ou seja, quer dizer, o corpo ressuscitado já é o corpo glorioso. Então ele tem um domínio sobre essa matéria que ele some, ele aparece, ele vai, ele volta, ele se transfigura, ele domina inteiramente, sabe, essa relação entre espírito e corpo, espírito e matéria, entendeu? É domínio absoluto, é um super-herói, se vocês quiserem, tá? Enfim, ele passa por aqui um período, né? E depois, num certo momento, Jesus diz, agora é com vocês, né? E aí Jesus sobe aos céus. É claro que, por exemplo, para nós, né, essa imagem de Jesus como um balão que vai sumindo, não é bem isso, né? Sabe? Eu acho que a gente, quer dizer, essa ideia que eu, infelizmente, só consigo pensá-la literalmente, ou então eu tenho que apelar
para algumas metáforas que eu preciso construir e que talvez aquelas pessoas lá desse tempo já tivessem muito bem prontas na cabeça. Subir aos céus não era como um balão que se perde no infinito, na atmosfera. Subir aos céus devia ter um outro sentido, né? Talvez uma explosão, uma luz, né? Uma explosão luminosa, não sei. Mas era assim, eu entendo como exatamente assim, como uma espécie de explosão luminosa e o sujeito some. Como uma luz que se espalha e ele some, porque ele está absolutamente incorporado aqui e agora, como sempre Deus esteve. Só que agora ele está como homem. Além de Deus, absolutamente incorporado a este mundo, no sentido mais amplo e cósmico que você puder imaginar. Jesus participa disto aqui e sofre, porque aí é o mistério do Sagrado Coração de Jesus que eu tanto amo. Ele segue ali, porque ele nos ama, ele sofre por nós ainda. Esse coração de Jesus só vai cicatrizar completamente, se fechar no juízo final, quando finalmente, sabe, o amor vencer. E o amor vai vencer. E o amor vence todos os dias, a cada vez que nós fazemos um pequeno gesto de amor incondicional. E aí pode ser a besteira que for um biscoito que você comprou para dar para um mendigo que não te pediu nada, sacou? O gesto de carinho de ligar para um amigo que você não vê há um tempo, que você sabe que está passando por um problema, sabe? Uma piadinha, uma respostinha que você deixa de dar para não tornar um problema ainda maior, ou mesmo por piedade daquela pessoa tão impiedosa, entendeu? O amor está vencendo. Estaremos sempre... É o que dizia o Rubem Braga, o jornal só mostra o lado ruim da vida. Então, quer dizer, só é matéria o mal. Só é manchete o mal. O bem nunca é manchete, né? Então a gente pensa que o mal está ganhando, mas não está, o mal está perdendo. Né? Quer dizer, eu tenho essa impressão. Né? Então é isso que eu entendo como Jesus. Mas é bonito a ideia de que Jesus sobe aos céus, porque aí logo depois vem o terceiro mistério glorioso, que é Pentecostes. Pentecostes, que é o quê? O céu se abre e o Espírito Santo desce sobre nós. Quer dizer, sobre nós, sobre os apóstolos, e sobre Nossa Senhora, sobre todos que estão ali. Eles saem falando e pregando, eles perdem aqueles homens covardes, que os homens no Evangelho são todos covardes. Aqueles homens covardes se tornam homens de fato, os homens como os homens devem ser. Né? E eu não estou falando de serem machões, não, nem nada, brigões, nem nada, não. Capazes de amar incondicionalmente como uma mulher sabe amar. Né? Então, esses homens, tocados pelo Espírito Santo, saem falando em línguas. Não é aquela coisa que alguns por aí dizem que fazem labadusca, paracatosca, enfim, se comunicando em línguas que os outros entendem, que é para isso que é falar línguas, que ele não quer falar, quando eu devo estar falando em línguas, significa que ele está falando a língua que aquele ouvinte pode ouvir, consegue entender. Jerusalém era uma cidade aberta aos judeus de todo o mundo, e também era uma cidade riquíssima, onde as pessoas afluíam, e ali se falavam línguas, várias línguas. Então, esse falar em línguas é falar a língua que a gente entende, não é falar essas maluquices que andam por aí, inclusive pessoas públicas, né? Enfim, aí o céu se abre, mas esse céu permanece aberto para todos nós. Para mim, uma das provas disso é que o quanto o mundo andou de lá para cá, né? Porque os homens passam a ser tocados pelo Espírito Santo. Quer dizer, e é o que Jesus disse, o Espírito Santo chove tanto na cabeça do bom quanto do mal. Deus não escolhe, não.
Deus acredita em nós todos. Então, agora, claro que há pessoas que são mais suscetíveis à graça porque se abrem para isso. Não é? Não é Deus. Deus, as graças estão aí, estão descendo. Agora, meu amigo, né? Cada um usa. Você não vai. O cara pega a graça para ganhar dinheiro, não vai dar bom fruto. É aquilo também, é aquela parábola dos frutos, que também tem a ver com dos frutos, das sementes, né? Que também tem a ver com essa coisa de construir uma alma. Quer dizer assim, essa semente está aí, tá caindo do bolso do agricultor, da bolsa. Aí cai uma no meio dos espinhos, tem outra que cai não sei aonde, tem outra que não sei o quê, e tem outras que caem em terreno fértil. As que não caem em terreno fértil, meu amigo, não vão dar em nada. Então, as graças caem, mas, porra, é preciso... Não é questão de merecer, não. A vida não é por merecimento. Deus dá a todos. Sabe como é que é? É a tal história da chuva que eu falei aqui. Chove para todo mundo. Agora, né? Sabe, é aquela coisa. O cara dá o passe, mas o jeito tem que saber matar. Uma bola no pé, fazer uma ginga de cor, né? O passe foi dado, mas uns são Romário, outros são o Genevaldo. Aí acabou. Né? Mas também é uma cena, das cenas lindas, né? Porque eu nunca esqueci isso dos catecismos do Colégio de Padres. O Espírito Santo na forma de línguas de fogo, né? Descendo do céu, aquelas labaredas. É um negócio bonito, né? Alguns até brincavam meio lisérgico, né? Mas, enfim. Mas é essa ideia. É a ideia do restabelecimento da relação entre o mundo e o céu. É o restabelecimento da escada de Jacó. Voltou a funcionar. Entendeu? Tava fechado. Voltou a funcionar. Subimos e descemos. Estamos aí, estamos juntos. Né? E esse é o terceiro mistério. E aí chegamos no quarto e o quinto mistério gloriosos. Olha que coisa interessante. Já não são mais relativos a Jesus. São relativos a Nossa Senhora. Como o primeiro e o segundo também não são exatamente... Os primeiro e o segundo mistérios gozosos, aquele lá do comecinho desse nosso papo, também são relativos a Nossa Senhora. É outra coisa que eu também quero, nesse próximo vídeo sobre o Rosário, falar, já que eu vou falar dos movimentos, também quero falar dessas ordens, né, e as correspondências possíveis. Então, o quarto mistério glorioso é lindíssimo também. Porque assim como Jesus sobe aos céus de corpo e alma, e isso está dito a dupla, Jesus, aí fica melhor e mais claro, Jesus sobe aos céus em sua dupla natureza divina e humana, ou seja, o humano se incorporou definitivamente ao divino. Olha a responsabilidade que você tem em relação ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu parente, a qualquer estranho. Porque o humano faz parte, está incorporado à natureza divina. Né? E aí, o quarto mistério é o seguinte, isso não está na Bíblia, mas tornou-se uma tradição católica, que Nossa Senhora também sobe aos céus em corpo e alma, como Jesus. Então é muito interessante, porque da mesma forma que o divino se humaniza, o humano se diviniza. Então fecha-se o ciclo. Entende? Fecha-se. Por isso Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Não é? Porque
ela representa esse definitivo laço que une o homem ao seu Criador. Fomos feitos por ele, para que ele participasse da sua própria criação. É através do homem que Deus participa da sua própria criação. E ele criou esse mundo aqui, esse mundo de abundância, onde você tem um fruto, o fruto tem uma porção de semente, você planta aquela semente, nasce um pomar, daquele pomar, entende? Isso aqui é um mundo de abundância. E a gente vive oprimido por um sistema de economia que hoje é o capitalismo, mas sempre foi essa coisa, o mercado, a lei do mercado, que é a lei da escassez. Dá um trabalho enorme produzir a escassez. É um negócio impressionante. E por que a gente precisa da escassez? Para poder exercer o poder sobre o outro. Porque no mundo de abundância não há poder. Não é para eu ficar chocando aqui, eu não quero ficar também entusiasmado e ficar parecendo com Silas Malafaia, pelo amor de Deus. Mas é tão óbvio como é que as coisas se intercalam, né? Se interconectam. Intercalam não, interconectam, né? Se conectam. Como é que está uma coisa ligada na outra. Né? E aí Nossa Senhora sobe aos céus de corpo. Então ela também está incorporada com o seu filho nisso aqui. Nesse mundo à nossa volta. Ela também é onipresente e, até certo ponto, onipotente na mediação que faz entre nós e o divino. Pede a Nossa Senhora que Nossa Senhora já manda o recado lá para Jesus e dá uma forçadinha de barra. Olha para esse cara aí. Dá uma quebra o galho dele aí. Entende? Esse é o mundo que nós vivemos e não percebemos. Então Nossa Senhora está aí, junto com seu filho. Cansei um pouco. E aí chegamos ao último mistério glorioso, que é lindo. E agora eu preciso reinterpretar. Eu padeci muito para reinterpretar esse mistério à minha maneira. Por favor, como sempre, quando eu digo a minha maneira, não estou querendo dar uma de teólogo ou coisa assim. É o contrário, eu estou querendo diminuir. Quer dizer, um anônimo, um fiel anônimo que gosta de rezar o Santo Terço nos seus mistérios gloriosos, refletindo sobre o último mistério glorioso, foi chegando a certas conclusões, sempre provisórias, né? Porque o último mistério glorioso diz: Nossa Senhora é coroada rainha do universo. Evidentemente, para uma mente antiga, né, até uns 1500 anos atrás, mas aí já tinha enfraquecido um pouco. A gente entendia isso na sua amplidão. Entende? O que é ser rainha do universo. Né? Depois, né, do iluminismo para cá, então, a realeza, né, perdeu toda a sua graça. Né? Eu me lembrei do Joãozinho 30 e do Carnaval, onde você tem sempre reis e rainha, e aquela coisa toda. Mas, enfim, e a coisa, quer dizer, essa metáfora ganhou um contorno puramente político, que só enfraquece, né? Só enfraquece. É claro que a gente vai na igreja, vê a imagem de Nossa Senhora com aquela coroa linda, com Jesus no colo. Eu acho, isso a mim me emociona. Mas eu não estou vendo ali, eu estou vendo uma coisa luminosa na cabeça, não estou vendo um símbolo de poder político, entendeu? E que certamente no passado ninguém via assim, mas quer dizer assim, na verdade os reis tinham uma força simbólica que perderam completamente. Então, eu, tentando traduzir aí para você, minha querida, que me ouve,
meu querido, que também estará me ouvindo, eu, usando um pouco das metáforas que me estão disponíveis por conta das minhas leituras filosóficas, eu cheguei a uma conclusão que eu acho linda. Quando eu digo Nossa Senhora é a rainha do universo, eu estou dizendo que o devir é mulher. Que o mundo que vem é um mundo do amor incondicional. O reino virá sob o patrocínio de Nossa Senhora, do amor incondicional que só o feminino pode exercer. O feminino em nós, homens e mulheres. Entende? É esse amor incondicional que nos é possível de praticar hoje, aqui e agora, mas que um dia será o fundamento do universo. Não é? Quando esse dia chegará, não importa, desde que ele chegue para você e para mim. Não é? Ele vai chegar em algum momento. Talvez ele já esteja aí para muitas pessoas, vivas e mortas, porque não sabemos de nada. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, eu digo, olha, infinito e eterno não são categorias nem espaciais, nem temporais. O eterno não diz respeito ao está fora do tempo e o infinito está fora do espaço. É isso que a gente precisa entender. Entende? Do ponto de vista nosso, daqui, de onde nós estamos, tá? O eterno é muito mais uma intensidade, assim como o infinito, do que uma duração. Um sofrimento eterno, nesse sentido, como o inferno é um sofrimento eterno. Sim, mas como intensidade. Ele pode durar um segundo, mas imagine um segundo de um sofrimento eterno, o quanto não deve doer. E o mais louco, aí só para encerrar e fazendo sempre aquelas perigosas analogias entre a física e a metafísica, é exatamente o que acontece num buraco negro. A matéria, quando cai no buraco negro, mais ou menos a ideia é essa, quer dizer assim, ela se contrai de uma maneira e some, né? Mas essa contração parece durar eternamente, entendeu? E aí é quando, vamos dizer assim, se esgota, é quando a gente percebe que o eterno não é uma categoria temporal, né? Nem o infinito é uma categoria espacial. Eles só assinalam o limite até onde a nossa inteligência alcança. Né? A nossa inteligência que é necessariamente sucessiva, porque ela precisa dar conta essencialmente desse mundo, que é um mundo sucessivo, de criaturas finitas, de começo, meio e fim. Então é assim que a gente pensa, raciocina. Só que, dada a nossa participação na natureza divina, a gente pode, por um exercício de abstração, ampliar um pouco e ir empurrando a nossa linguagem para alcançar beiradinhas do que seja infinito, do que seja eternidade. Aí a gente leva um pouquinho mais à frente a linguagem, mas a distância permanece sempre a mesma, sabe? É a tal história que tanto se conta de São Tomás, que São Tomás, em um certo momento, tem um vislumbre, tem uma iluminação, um momento daquilo que ele pensou sobre Deus a vida toda, né? E em um certo momento, aparentemente, ele vislumbra isso, Deus. E aí ele cai num silêncio. O silêncio de São Tomás, era o livro que eu estava lendo, que eu estou lendo. Diz, olha, não tem mais nada para dizer. E não tem nem como dizer, entendeu? Aí deixa para lá. Né? E é isso, enfim, né? Que diz assim, agora eu me perdi um pouco, eu queria falar, eu tinha alguma coisa que eu queria acrescentar, essa história, sabe, do infinito e do eterno como muito mais uma intensidade do que qualquer outra coisa, né? Eu falei dessa... sim,
porque falam tanto do inferno, 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 inferno. Olha, eu não acho que o inferno vá subsistir eternamente lá embaixo e aqui o reino de Deus. Nada disso. O inferno é exatamente isso. Eu acho o seguinte, se a gente não usa este lugar, este mundo, para nos construirmos a nossa salvação, nos apontarmos nessa direção, né, de uma... Se não entendermos este mundo como uma fábrica de anjos, o que acontece é que a gente perde a semente se perde. E aí talvez a grande dor de morrer sem ter dedicado essa vida a esse sentido maior é olhar e dizer assim, meu Deus, joguei fora o tempo que tive e teria sido tão fácil salvar esta minha própria alma, né? Ganhar aqui um além, e não vai ter isso. E esse sofrimento, que talvez dure um segundo, vai ser da intensidade do eterno. E aí você vai simplesmente apagar. Porque que eu digo sempre, a misericórdia de Deus é muito grande. Então, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, mesmo que no último minuto, serão perdoados. E os que não se arrependerem, aqueles que pedirem simplesmente para serem esquecidos, serão esquecidos. E aí, depois daquele sofrimento eterno de um segundo, será como se você jamais tivesse existido. Sumiu. É como um buraco negro. Sumiu. Não existirá sequer memória de você. Foi uma vez, ficamos conversando isso, eu e um padre muito querido, amigo meu, que é também um bom teólogo, tem uma formação incrível, né? Porque ele é monge também, tem uma grande formação. E aí eu diria, se ele não é um teólogo exatamente, ele é um teólogo intuitivo. E nós conversávamos e eu falei, cara, e se Deus deixasse de pensar, vamos dizer, a Rosa, para não vou falar nenhum Antônio, a Rosa. Aí a gente chegou a seguinte conclusão. Não é que imediatamente a Rosa deixaria de existir. Sim, a Rosa imediatamente deixaria de existir. Mas também significaria o seguinte, significaria que a Rosa jamais teria existido. Então aconteceria uma coisa inimaginável. Porque instantaneamente desapareceriam de todos os livros, de todas as memórias do universo, a figura da Rosa. Né? E o esquecimento, é esse esquecimento que será o perdão dos pecadores que não se arrependem, daqueles que praticaram o mal com muito prazer e só não querem ser lembrados por isso, serão esquecidos. Serão esquecidos, mais do que isso, eles jamais terão existido quando o reino de Deus quando o mundo se tornar o reino de Deus, eles jamais serão lembrados, eles jamais terão existido. Não sei se vocês... Para mim é fácil pensar isso, mas não sei até que ponto é fácil de escrever. Mas, gostei muito dessa minha enorme digressão sobre os mistérios gozosos. Eu estava preocupado, porque eu já era para ter gravado isso, eu queria ter gravado assim, seguidinho, né? E demorei 2 dias. Mas fiquei satisfeito, gostei, achei que ficou bonito. Espero que vocês gostem também. Né? Eu não tenho feito propaganda, não mandei aviso ainda para o meu pequeno grupo de WhatsApp, para quem eu aviso, olha, estou com... Não mandei a princípio, porque a princípio, como eu disse no primeiro, isso aqui era dirigido a uma só pessoa, depois se ampliou para 2, 3, aí quando eu vi já estava público, eu falei, então deixa lá, basta não avisar. E aí agora, você vê, eu
A última vez que eu olhei, apenas 5 pessoas assistiram. Mas ganhei como é que chama? Um seguidor, eu odeio a palavra seguidor. Um espectador, vamos chamar. Um leitor. Todos somos leitores. Né? É isso. Que bom. Né? Que bom. Então, eu gostei de falar sobre o Rosário, talvez eu fale mais algumas coisas, talvez também eu amplie isso para falar desse tema, que é um tema que me agrada muito hoje, que eu chamaria de teologia intuitiva, metafísica, talvez. É isso. Um abraço, boa noite, espero que vocês tenham gostado.